Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento nós iremos meditar na palavra de Deus e nós estamos aprendendo a respeito das bem-aventuranças. E hoje nós iremos falar sobre a mansidão, como nós devemos ser mansos. Por isso, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5, verso de número 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Sem sombra de dúvida, Jesus causou muito espanto nas pessoas que ouviram essas palavras. Elas estavam ali para ouvir palavras estratégicas, táticas, militares, talvez palavras motivacionais, palavras que as incentivassem, que as influenciassem para caminhar contra o Império Romano. Por quê? Devemos lembrar que na época em que Jesus veio a este mundo, Israel estava sendo dominado pelo Império Romano. Roma exercia toda a autoridade sobre o povo judeu. Então a grande expectativa deste povo era a vinda do seu Messias. Então eles se firmavam nas promessas do Antigo Testamento, dos profetas a respeito do Messias, e eles esperavam esse Messias que viria para os libertar do Império Romano, livrá-los deste cativeiro. Mas Jesus se apresenta como Messias, o Messias prometido pelos profetas, e começa a proclamar essas palavras, dizendo que felizes são os mansos, felizes são aqueles que têm mansidão no seu espírito. Ora, para aqueles que esperavam um Cristo guerreiro, um Cristo na frente da batalha, vem dizer que agora temos que ser mansos, que a felicidade se encontra na mansidão. Que Messias é esse? O povo judeu era dividido por 4 categorias, 4 classes. A primeira classe, a classe dos fariseus. Estes homens eram rigorosos no cumprimento da lei, eram conservadores, levavam à risca toda a lei e as profecias do Antigo Testamento. E havia também entre eles os saduceus. Os saduceus eram mais liberais, tão liberais que muitos deles duvidavam da existência de um único Deus. E também duvidavam da ressurreição dos mortos. Os saduceus tinham grande poder de influência na política e também eram grandes colaboradores do Império Romano.
E havia também entre o povo judeu aqueles que foram poucas vezes mencionados nos evangelhos, os essênios. Essas pessoas eram judeus místicos que viviam em cavernas e lugares desertos. E ali eles praticavam os seus rituais e acreditavam que, por estar afastado do povo, permaneciam numa conduta santa e obediente a Deus. E havia também a quarta classe, ou, como os historiadores dizem, a quarta ordem, as dos zelotes. Esses eram guerreiros, eram homens preparados para a batalha, aprendiam como lidar com armas, aprendiam a lutar, aprendiam a atacar os inimigos com estratégias militares. Os zelotes eram verdadeiros guerreiros. Mas dessas quatro classes, todas elas, apesar das suas diferenças, concordavam em um ponto: o Messias viria para libertar Israel do povo romano, do Império Romano. Então, a expectativa do povo era sim de um Messias militar, de um Messias com um grande poder bélico, capaz de destruir, capaz de arrasar com todo o Império Romano, devolvendo o poder a Israel e Israel governando sobre as nações, através do reinado do seu Messias. Esta era a ideia, este era o pensamento e a expectativa do povo naquela época sobre o Messias. E Jesus vem ensinando a multidão a respeito da palavra de Deus e de que ele era o próprio Messias. E ele vem agora no capítulo de número 5, no versículo de número 5, dizer que felizes são aqueles que são mansos. É claro que Jesus não estava dizendo aqui que esta mansidão, esses mansos, são aquelas pessoas que são covardes, que são negligentes, que são omissas, que fogem dos seus problemas, que não têm opinião própria. Não é isso que Jesus está querendo dizer com essas palavras, mas Jesus está querendo dizer que mansos são aqueles que reconhecem a sua condição perante Deus. Notem que o Sermão do Monte, como foi dito no primeiro episódio desta série, ele é como uma escada e ele vai subindo degrau por degrau. Primeiro, Jesus diz que nós temos que ser pobres de espírito para herdar o reino dos céus. Precisamos ser pobres, precisamos reconhecer que nós não temos nada a oferecer ao nosso Senhor para que Ele nos retribua, que nós dependemos dEle em tudo o que nós fazemos e o que nós somos. Então precisamos ser pobres de espírito. Depois, o nosso Senhor diz que quando nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa pobreza, nós choramos, porque nós não temos nada a oferecer ao Senhor, porque nós não temos condições de entregar algo ao Senhor, e isso traz angústia e aflição na nossa alma. Nós choramos pelo nosso pecado, pela nossa condição, pela vida em que nós estamos vivendo. Então, começamos no primeiro degrau, reconhecendo a nossa pobreza espiritual. Depois nós choramos. E quando nós choramos, o Senhor diz: bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E aqui está: eu só posso ser manso de espírito se primeiro eu reconhecer a minha pobreza espiritual, se eu chorar e clamar a Deus. Aí sim eu serei manso de espírito. A mansidão, ela não é fruto do domínio próprio do ser humano. Nenhum ser humano nasce manso. Isto vem de Deus. Charles Haddon Spurgeon vai dizer que a mansidão é mais do que um dom, ela é graça. Ela é graça. Ela é derramada sobre os filhos de Deus, sobre todos aqueles que estão em estado de reconhecimento espiritual da sua fraqueza. Então ela se torna mansa.
A palavra de Deus nos dá vários exemplos a respeito de mansidão. O próprio Abraão foi um homem manso, o rei Davi foi um homem manso, e a palavra diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi manso? Porque Davi foi ingênuo? Porque Davi ele foi negligente, foi omisso? Não. Davi enfrentou exércitos, Davi enfrentou reis, mas ele reconhecia a sua fraqueza e a sua dependência do Senhor, e que tudo o que ele conquistou pertencia a Deus. Davi, mesmo sendo ungido como rei, não se atreveu a atacar Saul para ocupar o seu reinado à força, mas esperou do Senhor o momento em que ele fosse coroado rei. Isso é um espírito de mansidão. A palavra diz também lá em Números, capítulo de número 12, versículo de número 3, que Moisés era um homem manso, o homem mais manso do seu tempo. Moisés liderou toda a nação de Israel da saída do Egito até a entrada da terra prometida. Moisés enfrentou exércitos, enfrentou reinos durante este percurso, mas ele continuou com seu espírito manso, um espírito que reconhece a dependência de Deus. É esta mansidão que o nosso Senhor procura, e ele diz que as pessoas que alcançam essa mansidão, essas pessoas são felizes. Vamos para o Novo Testamento, vamos olhar para Estevão, o diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Enquanto estava ali sendo apedrejado por aqueles que o caluniavam e o perseguiam, ele não optou por blasfemar contra Deus, ou então por ofender aquelas pessoas, mas ele entregou o seu espírito ao Senhor e subiu aos céus, vendo o Senhor assentado à direita do Pai. Olha, que mansidão este homem teve, que poder do Espírito Santo em sua vida. O maior exemplo que nós temos, o nosso Senhor, que no momento da sua dor, da sua maior aflição, ele não blasfemou, ele não insultou as pessoas, pelo contrário, as pessoas o xingavam, as pessoas o humilhavam, e ele clamava ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser manso de espírito, é reconhecer a nossa dependência e quem nós somos diante de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho no chão para orar, e nós falamos para Deus: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu não mereço o teu amor, Senhor, tem misericórdia de mim, porque são muitos os meus pecados. Nós clamamos a Deus reconhecendo a nossa fraqueza, mas quando uma pessoa aponta para nós e nos diz que somos pecadores, nos diz que nós não somos merecedores da graça de Deus, nós nos rebelamos contra essa pessoa, nós queremos partir para a agressão, queremos ofendê-la. Isto não é mansidão. O mundo prega que mansidão é aquela pessoa calma, com voz serena, que fala tranquilamente, que não se exalta. Mas a palavra de Deus diz que esta não é a mansidão. A mansidão verdadeira só vem através do poder do Espírito Santo agindo na vida do cristão. Se nós olharmos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 20 até o 24, nós veremos ali que a mansidão é fruto do Espírito Santo dentro do cristão. Se queremos ser felizes, como a palavra de Deus diz aqui, bem-aventurados, nós precisamos desta mansidão. E isto nos serve também como um alerta. Se nós não somos mansos, se nós somos explosivos, se nós somos pessoas agressivas, se nós, como diz o ditado, não levamos desaforo para casa, se nós em todo tempo queremos brigar, queremos discutir, não aceitamos as outras opiniões, queremos sempre ter a razão, será que a mansidão do Espírito habita dentro de nós?
Será que o Espírito Santo produz 100% do fruto em nós? Ou será que nós temos vivido uma vida 50-50, 60-40? Será que temos agradado a Deus com o nosso falar, com o nosso agir? Felizes são os mansos, pois herdarão a terra. Essa herança a qual o Senhor diz aqui, ele se refere ao povo judeu. É uma referência a tudo aquilo que Abraão conquistou e passou por todos esses anos até chegar a Jesus. Eles lutaram, eles pelejaram, eles guerrearam, mas Jesus está dizendo que para eles dominarem a terra, para eles viverem em paz, eles precisam ser mansos. Se nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, se queremos desfrutar da alegria, da felicidade de ter uma vida em plenitude do Espírito, nós precisamos ser mansos como nosso Senhor Jesus é. Precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Precisamos ter empatia com as pessoas, precisamos entender os seus problemas e precisamos ajudá-las. Ser manso é olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. É ver nas pessoas aquilo que Cristo via. É estender a mão ao necessitado, ao aflito. É aquele que reconhece que o amor de Deus cobre toda ofensa, que o amor de Deus cobre todo pecado, que o amor de Deus traz o perdão para todas as vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos mansos de espírito como Ele é. Que tenhamos uma vida cheia na plenitude do Espírito Santo. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Bem-aventurados que têm fome e sede, será a justiça seu manancial. Bem-aventurados que trazem em si mansidão, sobre a terra eles hão de habitar. Bem-aventurados que lágrimas levam ao chão, o Senhor Deus as enxugará. E quando o sol não mais se for, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, forte, justo e fiel. E quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores entoarão ao Deus que é santo, do amor eterno. Bem-aventurados que são piedosos, pois a piedade irão alcançar. Bem-aventurados que sofrem a perseguição, nas injúrias permanecem fiéis, porque será grande o seu júbilo e fim não terá. A recompensa no céu já está. Quando o sol não mais se pôr, todos estarão com vestes brancas e louvores